O Agenda Econômica está analisando hoje o sistema ferroviário brasileiro. Nosso convidado é o Dr. Rodrigo Vilaça, presidente executivo da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins, a quem passa a palavra. Bom, alguns analistas falam que o desenvolvimento do transporte ferroviário no Brasil ele foi, em uma certa medida, interrompido no governo JK, quando se privilegiou o automóvel, né? Era uma das ênfases daquele governo, fábricas de automóveis. O senhor concorda com essa análise? Naquele momento ali houve uma ruptura? Concordo. Realmente direcionou-se para eu diria que o início do desequilíbrio da nossa matriz de transporte, né? Você poderia, a partir daquele momento, continuar dando uma sistemática, até pelo milagre econômico, que nós tivéssemos investimentos continuados em portos, em ferrovias e em hidrovias. Isto não aconteceu. Direcionou-se totalmente para uma vertente rodoviária, o que os executivos que movimentam carga não gostam muito dessa colocação, porque desequilibrou. Mas, de fato, se nós formos olhar, o país teve um crescimento expressivo. E aí volto outra ponta que eu falei a vocês no início do programa, a questão econômica, que é realmente sustentável. Você pratica o transporte por trem em uma velocidade menor, diante da estrutura que nós tínhamos de uma ferrovia de 2 séculos, já são de 2 séculos, e que não permite agilidade de tempo. Poderia haver integração entre o sistema rodoviário e o ferroviário? Que, a meu juízo, praticamente não existe no Brasil hoje. Pois é a chamada intermodalidade ou a multimodalidade. Isso é o que todos nós, profissionais de logística e executivos do setor, trabalhamos. Por exemplo, uma das nossas ferrovias é hoje um dos maiores operadores de transporte rodoviário, de contratação de operador rodoviário. Então, essa interface ela existe, mas ela não é amplamente divulgada. Mas nós poderíamos trabalhar rodo ferroviário, rodo aéreo, como é existente, hidroferroviário e até a prática de 2 ou mais meios de transporte, que é o chamado operador de transporte multimodal, que é um problema que ainda nós temos com problemas burocráticos e de seguro e jurídicos grandes que ainda não implementamos de fato no Brasil. Então, a intermodalidade com a integração é que seria importante. Aí lembra quando eu citei a questão, centraliza as tomadas de decisão do Ministério ou não? Como é que nós fazemos se todos eles estão separados e eventualmente não se conversam? Então, e mesmo agências reguladoras também, que são várias, são né? 3 agências, vários órgãos, autarquias que cuidam de ferrovia, de rodovia, de hidrovias. É um sistema tão grande, mas o Brasil é grande, é suficiente para isso, desde que haja uma integração também do ponto de vista político para combinar com o técnico. E aí nós íamos ter melhores ações do ponto de vista de intermodalidade com integração dos modos de transporte para proporcionar um custo logístico mais adequado. Agora, passado aquele período do JK de desestímulo ao setor ferroviário, no regime militar também houve algumas medidas aparentemente contraditórias. Surge a FEPASA, por exemplo, que é o Estado de São Paulo, o carro-chefe, aí juntam-se 5 ferrovias. Gostaria que o senhor analisasse isso, mas ao mesmo tempo, no plano global, há uma queda dos investimentos no setor ferroviário nos níveis históricos, 20% a menos, ou seja, é um desestímulo sistemático. Como é que o senhor analisa isso? Os ferroviários daquela época como sentiram isso, né? E é o que nós queremos evitar agora. Hoje naquela época eram 119 mil funcionários no sistema Rede FEPASA. Hoje nós somos 44 mil. Nós produzimos 2,5 vezes a mais do que se fazia naquela época. É por isso a nossa preocupação de nós não perdermos o momento certo, o timing certo para que essas evoluções que o mundo todo apresenta e que nós também fazemos parte, não seja perdido, não seja em vão, num espaço de tempo que complique o país como o nosso, que tem riquezas enormes para movimentar e tem uma estrutura, e está montando uma estrutura, como, por exemplo, os projetos de crescimento da malha, estão totalmente perfeitos. Só que, da mesma forma que nós estamos lembrando aqui do passado, até mesmo esse que eu foi chamado em 2003 de Plano de Revitalização da Malha Ferroviária Brasileira, foi pouco executado. Para corrigir distorções como invasões na faixa de domínio, que são moradias irregulares, são mais de 200 mil famílias morando em área de segurança da ferrovia brasileira, quando da época da estatal.
Quando da época dessa movimentação, ou quando nós chegamos no chamado dos anos 70, né, depois veio o problema do petróleo, e que se imaginou até que podíamos ter trens elétricos no Brasil. Eles foram lá comprados e, para surpresa de muitos, continuam encaixotados até hoje, vão ser vendidos. Continuam encaixotados? Nunca foram. Compramos da França em troca de petróleo e nunca foi utilizado. Então veja como tem alterações. Qual é o tamanho dessa conta? Não sei nem te precisar. Você fala dos trens, nós temos rodovias, ferrovias também que nunca foram concluídas, né? Como É a Ferrovia verdade, do Aço, houve investimentos, estão lá, viadutos parados, túneis, por que isso? A segunda parte dela, porém, ela consegue ser altamente produtiva, ser essa uma das classes mundial. Mesmo sem essa segunda fase que foi... Sim, mas se a tivéssemos, seria realmente melhor ainda para o sistema brasileiro. Vou dar o exemplo da Ferrovia Norte-Sul, 1986. Vou pular um pouquinho, 15 anos no teu tempo. Lá. Se nós já tivéssemos com a Ferrovia Norte-Sul realizada, ou como me confidenciou numa conversa o presidente Sarney, quando ele disse, será que eu deveria ter feito sentido Sul-Norte? Né? Estaria pronta mais rápida? Talvez. Por que não? Né? É porque nós não imaginávamos que a região do Mapito, Maranhão, Piauí e Tocantins, alguém acreditava naquilo em 1986? Para ter uma soja de tão boa qualidade como tem hoje lá? Minério? Não sabíamos. Mas se ela tivesse preço internacional, né? Não só pelo esse preço, papel, né? Mas a agricultura brasileira, comida, né? A agricultura que nós produzimos tão bem. Ali tem comida numa região extremamente forte. Então, não digo só o minério. O açúcar, esse processo que você cita aí, hoje de São Paulo, por exemplo, a recuperação dessa FEPASA dos anos 70, que era fantástica, mas que caiu, foi em decadência pura. Falta de gestão, né? Falta de um modelo que pudesse atender às necessidades. Então, nós não podíamos imaginar isso. E hoje ela é a ferrovia de integração brasileira. É o que você citou anteriormente. E ela está cortada por uma outra, que é da soja, que vem lá de Vilhena, Lucas do Rio Verde, Uruaçu, e vem até o norte fluminense. Ou seja, nós temos uma cruz a ser feita. Mas se já tivesse pronta. Pois é, apesar de todos esses problemas, a gente teve um crescimento do transporte de cargas de 87% de 97 até 2011. Como é que se explica essa aparente contradição? Gestão, novas tecnologias, capacitação profissional, entendimento por parte da ineficiência pública, pelo número excessivo de funcionários, pela produtividade dos vagões, pela tecnologia embarcada, pelo sistema de controle da operação, por capital investido. Para você ter ideia, a cada R$1 que nós já pagamos nesses 15 anos de concessão, nós investimos 2. E o total chega a 44 bilhões de reais, contra menos de 1 bilhão do governo. Algo está errado, né? E aí, se nós formos buscar os anos 70, foi o grande boom do sistema para a indústria, por exemplo, que comprou através da rede ferroviária, que era o seu único adquirente, ou que demandava as compras, milhares de vagões. Vagões esses, como você citou no ponto anterior, de locomotivas a vapor, de vagões que hoje já são completamente diferentes. O que nós tínhamos quando da privatização ou da concessão eram 43 mil vagões, hoje são 103 mil. Agora não são os mesmos vagões que estão ali. Alguns deles sim, remodelados, refeitos, e que hoje transportam 100, 120 toneladas num vagão. Minério, no caso, que tinha 98 toneladas, hoje já são 140 por vagão. Né? E não é só o vagão, é toda a infraestrutura, a superestrutura que foi posta nessas novas tecnologias para você criar esse aumento de produtividade em 87%. Isso é fabricado aqui no Brasil? São fabricados no todos Brasil. Eles? Todos fabricados. Doutor Rodrigo, a questão dos trens urbanos tem um tema muito atual, que é o recente projeto anunciado pela presidente Dilma Rousseff, com a liberação de recursos expressivos, né, para a mobilidade, inclui trens, né? Mas tem aí um pouquinho de história também nesse momento aí, que a gente precisava que o senhor comentasse. Em 84, o governo decide afastar a rede ferroviária e cria a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos. Hoje nós estamos com uma situação gravíssima, explosiva, como a gente vê todos os dias nas grandes capitais brasileiras, a ponto da presidenta lançar esses recursos aí de forma extraordinária. Como é que o senhor comenta essa caminhada que nós estamos e será que vamos dar conta de evitar explosões
e impasses maiores do que nós já estamos vendo? Veja só, de novo a economia aparecendo, né? Ela que gerou essa melhoria de vida do brasileiro. A oportunidade de adquirir seu próprio carro, de poder se locomover e movimentar a economia brasileira. Que bom, ótimo, né? Mas nós não estávamos nem um pouco preparados para isso. Me espanta ver um funcionário levar um trabalhador 3, 4 horas para ir e voltar do trabalho. E aí é que falta de novo planejamento, e aí é o que eu estranho também pelo fato, assim, o transporte no mundo inteiro, ou em boa parte dos países desenvolvidos, ou como nós somos em desenvolvimento, tem sua política de transporte para carga e para passageiro num único lugar. O nosso é dividido, né? A CBTU está sob os cuidados do Ministério das Cidades. E o transporte de carga, uma parte no Ministério do Transporte, outro numa Secretaria Especial de Portos, outra numa Secretaria Especial de Aviação. Ou seja, há uma distorção. E naturalmente que o passageiro reclama muito mais do que carga. Né? A carga é muda, né? O passageiro reclama. E aí vem esse pleito, a sociedade trazer a tônica, a evidência, pelos meios de comunicação, a necessidade. Pô, não vão fazer nada? Vou eu continuar aqui, nesse momento? Aí eu vou lembrar um pouquinho do histórico rodoviário. Né? O que nós chamamos de veículo leve sobre trilhos, né? Deslocamento sobre trilhos, mais rápido, mais econômico, mais energético, menos poluente, mais econômico em termos de energia, contra o chamado veículo leve sobre pneu, VLP. Então, aí você também tem, assim como o rodoviário nos anos 50, 60, você também trouxe o pneu como meio de locomoção de todos nós. E aí faltou o planejamento. Eu não estou dizendo que o metrô tem que ser sempre subterrâneo, não. Por isso é mais caro que uma obra de uma ferrovia de carga natural, que está em grandes centros. Mas por que não ter uma continuidade disso? E por que a CBTU também não se preocupou no seu histórico, na sua política, de fazer de fato acontecer em Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Maceió, Porto Alegre, com que tem um bom exemplo de intermodalidade, vai ter bem próximo, com a chegada do aerotrem do aeroporto para o terminal da Transurb. Ou seja, é uma descontinuidade que incomoda, né, e que atrapalha essa real necessidade. Nós estaríamos tendo também uma confusão ou indefinição nessa área de transporte de passageiro, porque agora na discussão da mobilidade, em função da Copa, a gente vê disse um vai e volta, é VLT, é VL não sei o quê, é metrô, aí a cidade muda projeto, a gente viu mudanças de projetos em várias cidades. Isso é confusão, é falta de planejamento? No meu ponto de vista, eu sou a favor da centralização do planejamento. Nós vamos lembrar da Copa do Mundo da Alemanha, certo? Todos nós ficamos encantados com deslocamento dos torcedores para diversos jogos da Copa do Mundo. E é como? Trem, avião, carro, ônibus. Houve um estudo, um preparo enorme naquele país. E quando se lembra de ferrovia, as pessoas lembram logo do trem de alta velocidade, que são os trens rápidos europeus. E até confundem, que acham que essa velocidade é para carga também. Tem muita gente que não tem a prática, ou lembra com saudosismo do passado, que era muito bom, que era isso. Perfeito, era bom, só que não é mais o momento. Nós temos que mudar isso. Então eu vejo isso como um problema. E em passageiros acontece a mesma coisa, eu diria até muito mais preocupante na minha ótica de profissional de logística, porque as pessoas merecem ter uma condição de movimentação mais adequada. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre o perfil da carga. Os produtos mais transportados pelas ferrovias brasileiras hoje são minério de ferro, carvão mineral, com um crescimento de aproximadamente 87% de elevação no período de 97 a 2011. Só em 2011, estas foram as duas cargas mais transportadas, em torno de 76%. Enquanto que o agronegócio transportou apenas 11,5%, os derivados de petróleo e álcool apenas 2,7%. Como o senhor explica esse desempenho? Vale ressaltar que o agronegócio nos últimos 3 anos cresceu 281%. O que significa isso? A partir do momento que nós identificamos que a carga de soja, por exemplo, assim como o açúcar, começa a executar seu plano de crescimento, nós fomos adaptando toda a tecnologia de vagões, a produção de vagões,
e de equipamentos de armazenagem e até mesmo nos portos, nos terminais, essa infraestrutura que nós precisamos de acessibilidade terrestre aos portos, para que pudéssemos gerar uma produtividade intensa e com isso, fazer um aumento de volume. Sem dúvida nenhuma, o minério será e continuará sendo o nosso carro-chefe em ferrovia. E ainda bem que o é. Imagine 30 mil toneladas puxadas por um trem, 13 mil, 14 mil é variável, sendo movimentado por estradas brasileiras. Seria um horror, seria um terror para todos nós. Então, esse sistema continua. O agronegócio trouxe esse impulso, assim como material de construção, e quem sabe um modelo de containers também, nessa nova malha, que vai inclusive servir para passageiro também, né? A nova malha a ser construída, ela também vai trazer essa alternativa. O container, que é a carga geral, a carga que todos veem em carros e caminhões, ela virá com o tempo, mas não é uma característica da ferrovia brasileira, por algumas deficiências que nós temos e até mesmo custos de comparação inequivocadas que são feitas com o nosso setor. Mas vou lhe dar um exemplo de tecnologia no caso do açúcar. Os vagões do passado transportavam 80 toneladas de açúcar a granel solto e que necessitavam de 6 funcionários para fazer a carga e a descarga desse sistema. A descarga, principalmente. Hoje já são 120 toneladas de açúcar num único vagão, com um único funcionário, que onde levava 58 minutos para descarregar as 80 toneladas, hoje leva 1 minuto para descarregar as 120 toneladas, apertando-se um botão. Ou seja, essa é a evolução que nós estamos trazendo para diversificar esse grupo de produtos que é transportado pela ferrovia brasileira, que é de grandes volumes, mas baixo valor agregado. No próximo bloco, a Agenda Econômica examina a linha branca, uma proposta para impulsionar o setor ferroviário e também os novos projetos que estão em andamento. Continue com a gente.